Boa noite, meus amigos. Aqui quem fala é o professor Marcelo Rocha, na resolução de mais uma provinha DEFON. Hoje a gente vai começar a resolver prova de Física DEFON 2019, a prova azul. Começa aí com a nossa questão de número 21 e no início tá aí os dados que a gente vai precisar para resolver as demais questões, tá? Com um detalhe aqui que a gente não pode esquecer, que aqui é 10 a quinta e não 105, só para variar, né? FON dando mole, a gente vai ver alguns moles aí ao longo da provinha, tá bom? Vamos lá começar com a nossa questão de número 21, que fala o seguinte: um tenente da EFON construiu um dispositivo para o laboratório de física da instituição. O dispositivo é mostrado na figura a seguir. Podemos observar que uma barra metálica de 5 metros de comprimento e 30 quilos está suspensa por 2 molas condutoras de peso desprezível, de constante elástica, 500 newtons por metro e presas ao teto. As molas estão com uma deformação de 100 milímetros e a barra está imersa num campo magnético uniforme de intensidade 8 Tesla. Determine a intensidade e o sentido da corrente elétrica real. Então, cuidado com essa palavrinha aqui, real, né, galera? Porque a gente estuda muito em sala, é o convencional. Então, a gente vai achar o convencional, depois a gente vai inverter para achar o real. Então, determine a intensidade e o sentido da corrente elétrica real que se deve passar pela barra para que as molas não alterem a deformação. Bom, beleza, galera. Então, vamos começar aqui pela nossa questão de número 21. Galera, primeiro a gente vai fazer o seguinte. Vamos isolar aqui essa barrinha. E vamos identificar as forças que atuam sobre essa nossa barra, não é? Você vai ter aqui uma força de natureza elástica. Aqui você também vai ter uma força de natureza elástica. E aqui no ponto médio você vai ter o peso. Vamos esquecer por enquanto, o magnetismo dessa questão. Então vamos imaginar, né, que eu simplesmente não tivesse campo magnético e tivesse simplesmente 2 molas sustentando um peso P. De quanto que essa mola ou essas molas, né, que estão em paralelo, se deformariam? Aí a gente vai ter que fazer assim, galera. Isso é só uma análise prévia, né? Você ia fazer força elástica mais força elástica igual a peso. Então, você teria Kx mais Kx igual, né, a M vezes G. E aí você teria 2Kx igual a M vezes G. Tranquilinho? Então, você teria 2 vezes o K vale 500, né? Que ele falou ali, deixa eu afastar isso. 2 vezes 500 vezes X. Isso vai ser a massa 30 vezes a gravidade, que é 10. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Você teria 3 por 10, daria um X de 0,3 metros, o que daria 300 milímetros. Então, galera, olha o que está acontecendo. Caso não tivéssemos campo magnético, caso não tivéssemos força magnética atuando nessa barra, coisa que a gente vai colocar daqui a pouco, né? A gente está analisando só a dinâmica da coisa. Essa mola estaria deformada de 300 milímetros, mas ele fala na questão que essa mola está deformada apenas de 100 milímetros. Conclusão, galera, vamos lá. Olha a perguntinha dele na questão, ó. Determine a intensidade e o sentido da corrente elétrica real que deve se passar pela barra para que as molas não alterem a deformação. Que deformação? De 100 milímetros. Mas, ora, para elas terem uma deformação de 100 milímetros, só se na barra também estiver atuando uma força para cima, que é uma força de natureza magnética. Então, vamos representar aqui essa força magnética aqui, ó. Não é? Porque se ela não existisse, teríamos uma deformação de 300 milímetros. Para nós termos uma deformação de 100 milímetros, que é bem menor, 3 vezes menor, com certeza tem que ter alguém puxando para cima para dar uma ajudinha aí, não é? Então, o que a gente vai fazer? Posso apagar isso aqui, que foi só para demonstrar qual seria a deformação da mola numa situação sem força magnética.
E aí, a partir disso, nós determinamos para onde estaria essa força magnética, que é para cima, não é? Então, o que a gente vai ter nessa situação? Você vai ter 2 Fel, que é 2 vezes Kx, mais a força magnética igual ao peso. Tranquilo? Então, você teria 2Kx, sendo que essa deformação agora é de 100 milímetros ou 0,1 metro, mais... Galera, qual é a força magnética que atua numa barra de comprimento L, imersa no comprimento B, percorrida por uma corrente I? É o nosso Biu, né? Mais Biu, e isso é igual a M vezes G. Tranquilão? Então, você vai ter 2 vezes 500 vezes 0,1 mais intensidade do campo é 8 Tesla, corrente é o que queremos, o comprimento dela é 5 metros, isso aqui é igual a massa, que é 30, vezes a gravidade, que é 10. Então, a gente vai ter aí 0,2, ali vai dar 50, 100, então você vai ter 100 mais 40 vezes I igual a 300. Então, o nosso I será de 200 dividido por 40, o que dará 5 amperes. Então, tá aí. O valor da corrente é de 5 amperes. Só nos resta saber se é para a esquerda ou para a direita. Então, o que a gente vai ter que fazer agora aqui, galera? Deixa eu até botar de uma outra cor aqui. A gente vai ter que usar aquela regrinha da mão espalmada, não é? Para a gente tentar determinar o sentido, primeiramente, convencional, já que aquela regra vale para o sentido convencional. Então, deixa eu ver se eu consigo botar uma outra aqui. Vamos imaginar, então, pelo que ele está dando, né, que o campo aqui está entrando, olha lá, o campo aqui está entrando, e vamos supor uma corrente convencional aqui para direita. Não sei se é isso, né, galera? Vamos chutar para aí. Será que se a corrente convencional, suposta positiva, né, para a direita e campo entrando, geraria uma força magnética para cima? O que você tem que fazer? Polegar acompanha a corrente, né? O indicador entra no plano do papel, o que sobrar, que é o dedo médio, tem que apontar para a força magnética. Está apontando para cima? Sim. Então, na realidade, essa corrente aqui está certinha, a corrente convencional. Mas ele quer a corrente real, e a corrente real é feita por portadores de carga negativa. Em geral, elétrons. Então, a gente já sabe que o sentido real é esse sentido aqui, ó, ou seja, para a esquerda, não é? Então, essa corrente aqui é 5 amperes, sentido real para a esquerda. Então, resposta correta, letra C. Foi, galera? Show? Ótimo. Então, vamos lá para a nossa questão de número 22, que fala o seguinte: o comprimento de onda da luz emitida por um laser é de 675 nanômetros no ar, onde a velocidade de propagação de ondas eletromagnéticas é de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a velocidade de propagação e a frequência da luz emitida por esse laser em um meio onde o comprimento de onda é 450 nanômetros são, respectivamente... Galera, então ele está sugerindo aí que essa onda vai mudar de meio. Isso é o que a gente chama na física de refração. Nós já sabemos que uma onda, quando muda de meio, muda sua velocidade, muda seu comprimento de onda, mas não muda a sua frequência. Então ele pede aqui também a frequência. Então, se você calcular a frequência na primeira situação, quando ele está no ar, já é a frequência também na segunda situação, quando ele está naquele outro meio. Então, para a primeira situação, o que a gente pode fazer? V igual a lambda vezes F, não é? Então, você vai ter aí uma velocidade de 3 vezes 10 a oitava. O nosso lambda é de 675 nanômetros, que é 10 a menos 9 nano, não é? Vezes a nossa frequência. Então, a nossa frequência vai ser de 3 vezes 10 a oitava, dividido por 675 vezes 10 a menos 9. E aí, você vai ter, subindo 10 a menos 9, 3 vezes 10 a oitava, vezes 10 a nona,
dividido por 675. Vamos dar uma melhorada nisso aqui, galera. Vamos lá. Vou pegar 3 zeros emprestados, então vai ficar 3.000 dividido por 675 vezes 8 mais 9, 17. Peguei 3 zeros emprestados, 10 a 14. Então essa é a nossa frequência aí, galera. Agora calma aí que hoje eu tô de calculadora, tá? Então eu vou fazer aqui 3.000 dividido por 675. Isso vai dar 4,4. Então, essa frequência vai ser de 4,4 vezes 10 a 14 Hz, o que já diminui a possibilidade de resposta, né? Ou a gente vai ficar com essa aqui, ou a gente vai ficar com essa daqui. Para definir, a gente tem que saber qual é a velocidade nesse novo meio, né? Onde o lambda vale 450 nanômetros. Como você sabe que a frequência não muda, o que a gente vai fazer? Deixa eu trocar a corzinha aqui para indicar outro meio. V igual a lambda vezes F para esse outro meio. Então, vai ficar V igual a... O lambda nesse outro meio é 450 nanômetros. E a frequência a gente sabe que não muda. 4,4 vezes 10 a 14. Então, nossa velocidade será 450, então vai ficar 45 vezes 44 vezes 10 a 14 menos 9 dá 5, não é isso, galera? Beleza, então essa historinha aqui, vamos lá para a nossa calculadora, 45 vezes 44. 1980 vezes 10 a quinta. Então, nossa velocidade será de, como ele quer aproximadamente, é isso? Então, vai dar 1,98 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, tá aí, 1,98 vezes 10 a oitava metro por segundo, o que dá aproximadamente 2 vezes 10 a oitava. Resposta correta, letra D de dado. Então, vamos prosseguir. Vamos lá para a nossa outra questão, que é a questão de número 23, galera. Questãozinha de eletricidade que fala o seguinte. Beto, um advogado interessado em eletricidade, num sábado ensolarado, resolveu montar um circuito elétrico para sua guitarra. Ele associou um gerador de fé em epsilon e uma resistência interna Rzinho em série com resistor Rzão variável. Então, galera, nessa questão aí 23, o que nós temos é uma bateriazinha aqui, real, né? Que tem uma resistênciazinha interna associada em série a um resistor variável, né? Conhecido como reostato. Então, você vai ter uma situação mais ou menos assim. Aqui é o nosso epsilon, aqui o nosso Rzinho e aqui o nosso Rzão, né? Aqui a gente sabe que a bateria ela produz uma corrente elétrica I que vai circular por essa malhazinha aí. Beleza, continuando. A potência dissipada no resistor Rzão, né, nesse aqui que está com a nossa setinha, né, que é o nosso reostato, então a potência dissipada no resistor Rzão em função da corrente I é dada pelo gráfico mostrado na figura abaixo, onde o ponto A é o vértice da parábola. Galera, só para a gente relembrar, né, botar aqui, né, potência dissipada num resistor de resistência R percorrido por uma corrente I, R vezes I ao quadrado. É uma das fórmulas que a gente pode usar para calcular essa potência dissipada aí. Então, a potência dissipada no resistor é dada nesse gráfico aí em função da nossa corrente I. Então, a potência dissipada no resistor Rzão em função da corrente I é dada pelo gráfico mostrado na figura abaixo, onde o ponto A é o vértice da parábola. Detalhe, galera, essa potência consumida pelo resistor também é a potência fornecida por essa bateria aí. Elas coincidem, né? Então, a potência que a bateria fornece é igual à potência que o nosso resistor recebe. Então, se a gente fosse fazer um desenho meio que esquemático aqui, para você entender o que está acontecendo, seria mais ou menos assim, ó. Simbologia aqui de uma pilhazinha, ó lá, só para você entender, ó lá, a nossa pilha. Ah, essa porcaria aqui, deixa eu apagar um pouquinho aqui.
e vir com o vermelhinho aqui, galera. Então seria algo mais ou menos assim, ó. Olha lá a pilhazinha aqui, né? Fornecendo aquela nossa correntezinha I aqui. Então, a potência fornecida por essa pilha aí é justamente a potência consumida pelo resistor. Bom, então vamos lá fazer uma revisãozinha aqui bem rápida, tá, galera? Vamos lá. Qual é a potência fornecida por um gerador? Vamos lembrar a equação do gerador? U igual a epsilon menos Rzinho vezes I. Se eu multiplicar toda essa expressão por I, deixa eu botar para cá, galera. Se eu multiplicar toda essa expressão por I, você vai ter o quê? Você vai ter U vezes I, isso é epsilon vezes I menos R vezes I ao quadrado. Esse termo U vezes I é a nossa potência útil, é justamente a potência que o gerador está liberando para aquele reostato, né? Que é um resistor de resistência variável. Isso vai ser epsilon vezes I menos a resistência interna I ao quadrado. Por isso que você está vendo uma parábola aí. Então, tanto a potência dissipada pelo resistor Rzão quanto a potência liberada pela bateria são iguais, né? Só que esse aqui tem a sua fórmula e esse aqui tem a sua fórmula. Foi? Belezinha. Olhando para o gráfico, você nota que aqui é o nosso 25 sobre 2, já que ele falou que ali é o vértice. Com isso, a gente já consegue montar a nossa primeira equação de um futuro sistema, porque olha o que ele quer nessa questãozinha aqui, ó. Os valores da resistência interna Rzinho e da força eletromotriz Φ do gerador são respectivamente. Então ele quer que a gente calcule esse epsilon aqui, ó, esse epsilon aqui, e ele quer que a gente calcule esse Rzinho aqui. Tranquilão até aí, galera? Beleza. Usando essa parábolazinha aí. Como é que a gente poderia fazer isso aí, galera? Bom, vamos por parte. Primeira equação, vamos lá. Nossa primeira equação vem de observar o seguinte. Tá vendo essa corrente aqui de 25, galera? Então ele está falando que quando a corrente elétrica for de 25 amperes, a potência liberada por esse gerador é máxima e igual a 120 watts. Ora, como é que é isso, galera? Porque na realidade ele está falando que a potência dissipada no resistor é também dada por esse gráfico aí, ó, em função da corrente I. Então, do ponto de vista do resistor, ele está te falando que quando a corrente for de 25, a potência consumida por ele é nula. Ué, para ter corrente, para ele consumir uma potência nula, só se essa corrente não está passando por ele. Na realidade, esse carinha está em curto. Então, na realidade, é como se ele tivesse aqui, ó, curto-circuitado. E aí, se ele está curto-circuitado, é claro que o gerador também está curto-circuitado. E aí nós sabemos que a corrente de curto-circuito é epsilon sobre Rzinho. Isso para um gerador. Então, você vai ter 25 é igual a epsilon sobre Rzinho. Deixa eu passar isso aqui para cá, galera. Então, você vai ter que o nosso epsilon vai ser 25 Rzinho. Então, tanto o gerador quanto o reostato estão curto-circuitados. Como é que eu sei disso? Porque ele fala que quando a corrente é de 25 amperes, a potência dissipada no resistor é nula. Tranquilo até aí? Então, quer dizer que a corrente só vai estar passando pelo gerador, não passa pelo reostato. Então, a corrente vai estar fazendo essa trajetória aqui, ó, que eu vou colocar de outra cor para você. A corrente está fazendo essa trajetóriazinha aqui, ó. Vem para cá e vem para cá. E o ciclo recomeça, mas não passa pelo reostato. Então, significa que o gerador está em curto e a corrente do curto é epsilon sobre Rzinho. Ou você faz, então, o igual ficaria epsilon igual a Rzinho I, dá no mesmo, né? Está aqui a nossa primeira equação de um sistema. De onde vem a nossa segunda equação? Aí a gente vai pegar um segundo ponto. Nossa segunda equação vem do fato de você saber que se a corrente for 25 sobre 2, a potência dissipada no resistor ou liberada pelo gerador é de 120. Então a gente apela para essa formulazinha aqui que eu já coloquei aqui em cima. Então você vai fazer 120 é epsilon vezes I, que é 25 sobre 2,
menos Rzinho vezes I ao quadrado. É daqui que vai sair a nossa segunda equação. E eu vou jogar essa informação aqui embaixo. Então, você vai ficar com 120 é igual a, no lugar do epsilon, vou botar 25Rzinho, 25Rzinho vezes 25 sobre 2, menos Rzinho vezes 25 ao quadrado, não é isso? Sobre 4. Agora, o nosso objetivo é calcular esse Rzinho aí, galera. Então, essa historinha vai ficar 120, 25 vezes 25 dá 625 Rzinho sobre 2, menos 625 Rzinho sobre 4. Bom, então meio menos 1/4 vai dar 1/4. Então, 625R sobre 4 é igual a 120. Então, nosso Rzinho será 480 por 625. Vamos lá para a nossa calculadora, galera. Então, 480 dividido por 625. Isso vai dar 0,768. Tem lá? Tem. Então, vai ficar 0,768 ohm. Isso aqui dá 7,68 vezes 10 a menos 1 ohm. Dá para matar, galera? Já, né? Aí a nossa letra B de bola, porque se a gente quisesse a FEM, só era voltar nessa equaçãozinha aqui e multiplicar esse valor aí por 25. Chegaríamos à nossa resposta, beleza? Então já matamos essa questãozinha aí. Vamos para a próxima, que é a nossa questão de número 24. Então, questão 24 fala o seguinte: uma bola encontra-se em repouso no ponto mais elevado de um morro semicircular de raio Rzão, conforme indica a figura abaixo. Se V0 é a velocidade adquirida pela bola imediatamente após um arremesso horizontal, determine o menor valor de V0 para que ela chegue à região horizontal do solo sem atingir o morro durante sua queda. Desconsidere a resistência do ar, bem como qualquer efeito de rotação da bola. Note que a aceleração da gravidade tem módulo G. Então, olha só, galera, ele está pedindo aqui o seguinte, ó, determine o menor valor de V0 para que ela chegue à região horizontal do solo sem atingir o morro durante a sua queda. Então, vamos dar um zoom aqui nessa figurinha. Então, essa bola ela vai ser lançada aqui com uma velocidade que ele chama de V0 e ele quer saber qual é o menor valor da velocidade V0 para que ele desça sem atingir o morro. Ou seja, seria uma velocidade em que essa bola desceria quase que tangenciando esse morro, né? Você teria uma situação mais ou menos assim, ó, o centro de massa dela tangenciando o morro. E aí a gente consegue fazer uma associação, galera, com aquela situação do globo da morte. Então, quando você tem aqui, vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Deixa eu botar aqui a canetinha. Opa, tirei. Quando você tem aqui o globo da morte e você tem aqui o motociclista passando pela posição superior e a gente quer a nossa velocidade mínima, como é que a gente faz para calcular essa velocidade mínima? Você faz assim, ó. Aqui a tua peso, aqui a tua normal. E aí a gente faz normal mais peso igual a força centrípeta. Como a gente quer uma velocidade mínima, né, que ele passe aqui com a menor velocidade possível para ele completar esse looping, no caso da velocidade ser mínima, a normal é zero. Então, você vai ter mg igual a mv ao quadrado sobre r. Cortamos m com m, então a velocidade mínima será a raiz de rg. Você faz uma analogia com essa situação e aplica para esse problema, só que agora o objeto está por fora. Então, a menor velocidade que você pode impor a ele para que ele desça tangenciando aí sem tocar esse morro é a nossa raiz de RG. Qualquer velocidade superior a essa daí, ela vai conseguir, né, esse objetivo. Ela vai vir para cá, 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 à medida que você for aumentando esse valor de V0. O menor valor faz com que o corpo desça tangenciando aqui, ó, o morro. E esse menor valor é justamente raiz de RG, que é a nossa letra C.
Beleza? Vamos lá para a nossa próxima questão, que é a questão de número 25, que fala o seguinte: Dona Marise, numa noite fria de inverno, resolveu fazer café. Entretanto, percebeu que não havia água para fazer café. Dona Marise teve uma ideia. Pegou cubos de gelo do congelador, de massa total de 1,5 kg a menos 8 graus Celsius, e com o calor fornecido por um ebulidor, transformou-os em água a 90 graus Celsius, no intervalo de tempo de 700 segundos. O ebulidor foi ligado a uma fonte de tensão contínua de 150 volts. Determine o valor da resistência elétrica do ebulidor em ohms, supondo que 60% da potência elétrica dissipada no resistor seja aproveitada para a realização do café. Galera, então a ideia básica nessa questão aí de número 25 é a seguinte: imagina que aqui você tenha um recipiente. Dentro desse recipiente aqui você tem a água é essa que vai ser aquecida, né? E aqui dentro você tem um circuitinho. Vamos imaginar que aqui você tenha uma fonte que está fornecendo aí esses 150 volts e aqui você tenha o nosso resistor. Esse resistor é que ele chama aí de nosso ebulidor, que está ligado a uma fonte de 150 volts. Em geral, galera, essa fonte de 150 volts fica até fora da água, né? Então, se você quiser desenhar um pouquinho maior para que ela fique fora da água, não tem problema nenhum. É só para efeito ilustrativo, né? Então, como vai passar corrente aqui dentro, como vai passar corrente por aqui pelo resistor, efeito Joule, calor é produzido e ele vai aquecer essa água, né? Beleza? Ele até fala aí, ó, e com o calor fornecido por um ebulidor, transformou-os em água a 90 graus Celsius. Então, é o calor fornecido por essa resistência, efeito Joule, que vai levar 1,5 kg de gelo a menos 8 até água a 90 graus Celsius. Então, essa água vai chegar a 90 graus Celsius. Então, vamos lá começar devagarzinho. Primeira coisa que a gente vai ter que calcular aí é quanto de calor esse gelo vai precisar para se converter em água a 90. Então, vamos calcular essa quantidade de calor. Primeiro que você tem gelo a menos 8, vai ter que levá-lo até zero. Então, é MC delta teta. Então, você vai levar o gelo de menos 8 até zero. Variação de temperatura, então o calor é sensível. Depois, você vai fundi-lo, massa vezes latente de fusão. E depois você vai levar a água proveniente dessa fusão até 90 graus Celsius. De novo, MC delta teta. Só que esse primeiro aqui é para o gelo. Esse segundo aqui é para a água proveniente da fusão, para a gente não confundir, não é? Então, esse aqui vai ser a massa é de 1,5 kg, que dá 1.500 gramas. Como é a mesma massa, galera, posso até botar em evidência, a massa é a mesma, então aqui vai ficar calor específico do gelo, vezes a variação de temperatura, foi de menos 8 a 0, dá 8. O latente de fusão é 80, calor específico da água 1, variação de temperatura de 0 a 90 vai dar 90. Então, esse nosso aqui vai ser 1.500 vezes... Bom, metade de 8 dá 4, 80 mais 90 dá 170, 174. E isso aqui ainda vai sair em calorias. Eu vou ter que passar para joule. Isso aqui vai ser 1.500 vezes 174 vezes 4,2 joule. Então, agora, galera, calma aí que eu vou ter que apelar para a nossa calculadora aqui. Então, vai ser 1.500 vezes 174 vezes 4,2. Isso aqui vai dar 1,096 200 joule. Então, essa é a quantidade de calor que o gelo necessita. E essa quantidade de calor foi fornecida em 700 segundos. Então, eu já consigo calcular qual é a potência calórica ou a potência calorífica que ele precisa receber, fazendo calor sobre tempo. Então, eu vou ter 1,096 200 joules recebido em 700 segundos. Corta 00 com 00. Deixa eu fazer essa conta aqui, galera, dividido por 700. A gente vai obter aí 1.566 watts. Então, essa amostra precisa receber de potência 1.566 watts.
Só que ele fala que essa potência é recebida do ebulidor. 60% da potência elétrica do ebulidor é que vai dar essa potência calorífica. Então, a gente vai matematizar assim, ó, 60% da potência do ebulidor corresponde a 1,566. Então, corta, 6 sobre 10, mas qual é a potência do ebulidor? Você tem U e você tem R. Podemos usar U ao quadrado sobre R. Então, U ao quadrado dividido por R. Isso vai dar 1,566. E o nosso objetivo é calcular quem? A resistência. É o que ele pede na questão. Ó. Então, ele pede justamente determine o valor da resistência. Então, vamos lá, calcular essa historinha aqui. Vamos trocar de lugar o R e 1,566. Então, R vai ser 6 vezes 15 vezes 15 dá 225,00. Aqui vai ser 10 vezes 1,566. Então, aqui o nosso R vai dar aproximadamente, corta aqui. Vamos lá fazer essa continha. Então, 6 vezes 2,250, 13.500 dividido por 1,566. Isso vai dar, galera, 8,62. Tem aí? Tem, letra D de dado. Então, aqui vai dar 8,62 ohm. Tá aí. Vamos lá agora para o nosso outro exercício, que é a questão de número 26. Questão 26. Pior que vai faltar espaço aqui, eu vou ter que apagar daqui a pouco, galera. Bom, 26 fala o seguinte: um planeta possui distância ao Sol no afélio, que é o dobro de sua distância ao Sol no periélio. Considere o intervalo de tempo ΔT muito pequeno e assuma que o deslocamento efetuado pelo planeta durante esse pequeno intervalo de tempo é praticamente retilíneo. Então, galera, a ideia básica aqui é o seguinte: desenhar uma elipse, não é isso? Você sabe que o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Vamos imaginar, por exemplo, que o Sol está nessa posição aqui. Você sabe que aquele ponto mais pertinho aqui do Sol é o periélio. Aquele pontinho ali mais afastado é o nosso afélio. Então, periélio e afélio são os pontos da órbita de um planeta mais próximo, mais afastado, respectivamente, do Sol. Então, ele fala assim, ó, considere um intervalo de tempo muito pequeno e assuma que o deslocamento efetuado pelo planeta durante esse pequeno intervalo de tempo é praticamente retilíneo, beleza? E lá na frente ele fala, o planeta possui distância ao Sol no afélio que é o dobro. Então, ele está te dizendo, trocando de cor aqui, que essa distância aqui, ó, ela é 2x, por exemplo, e essa distância aqui vai ser x, tranquilo? Dessa forma, a razão entre a velocidade média desse planeta no afélio e sua velocidade média no periélio, então, imagina um deslocamento tão pequenininho aqui, galera, um deslocamento aqui, ó, em torno do afélio tão pequenininho, que a gente possa considerá-lo retilíneo, e aqui também no mesmo intervalo de tempo, né? Então, ele vai se deslocar aqui um ΔSA e vai se deslocar aqui um ΔSP, né? Então, ele fala assim, ó, dessa forma, a razão entre as velocidades médias no afélio e sua velocidade média no periélio, ambas calculadas durante o mesmo intervalo de tempo TE. E aí, o que a gente pode fazer, galera? A gente pode fazer justamente o seguinte: se ele dá a proporção entre x e 2x, vamos lembrar qual é a fórmula da velocidade média? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Se a gente trocar de lugar ΔT com Vm, o ΔT vai ser ΔS dividido por velocidade média. Como os ΔTs são iguais, olha o que ele fala. Considere o intervalo de tempo ΔT muito pequeno e assuma que o deslocamento efetuado pelo planeta durante esse pequeno intervalo de tempo é praticamente retilíneo. E lá no final, ambas calculadas durante o mesmo intervalo de tempo ΔT. Então, galera, vamos lá calcular essa historinha aqui, não é? Se o ΔT é igual, então o ΔT gasto em torno do afélio é o ΔT gasto em torno do periélio. Foi até aí, galera? Tranquilão? Beleza. Como é que a gente pode fazer agora? A gente vai fazer assim, ó. Então, o ΔS em torno do afélio dividido pela velocidade média em torno do afélio será o ΔS em torno do periélio dividido pela velocidade média em torno do periélio.
Tranquilo até aí? Foi? Beleza, galera. Então, olha só. Como ele está falando que esse deslocamento é praticamente retilíneo, existe uma proporção de 2 para 1, ele praticamente está dizendo para você que ΔSA vai ser o dobro de ΔSB. Né? Então, você vai ter o dobro de ΔSP dividido por VA. Isso vai ser ΔSP sobre VP. Cortamos ΔSP com ΔSP. Concluímos então que VA sobre VP, velocidade média no afélio sobre velocidade média no periélio, é isso que ele quer? Deixa eu ver. Isso, não, deixa eu ver. A razão entre a velocidade média desse planeta no afélio e a velocidade média no periélio, então, deixa eu ver isso aqui, galera. ΔS, deixa eu ver se está tudo certinho. Não, acho que essa parada aqui tem alguma coisa estranha, galera. ΔSA, base vezes altura, base vezes altura. Então, varre áreas iguais em tempos iguais. Então, pera aí, galera. Deixa eu apagar essa historinha aqui. Vamos lá pra gente voltar aqui, galera. Que se for por aqui, a gente vai falar besteirinha. Essa é a vantagem de ser resolvida em tempo real, né? Vamos lá. Galera, o que a segunda lei de Kepler fala pra gente? Que o segmento imaginário que une o Sol aos planetas varre áreas iguais em tempos iguais, não é? Então, deixa eu botar isso aqui com uma outra cor. Se ele está falando que os tempos são iguais lá e cá, então ele praticamente está te dizendo o seguinte. Ele está te dizendo que essa área aqui é igual a essa área aqui, ó. Essa área aqui. Então, ele está dizendo que essa área aqui é igual a essa área aqui. Lembrando que esses segmentos pretos aqui, a gente pode imaginar como se fossem retilíneos. Se essas áreas são iguais, o que a gente vai poder afirmar? Que base vezes altura igual a base vezes altura, né? Então, o triângulo do lado esquerdo vai ser base vezes altura é igual ao triângulo do lado direito, base vezes altura. Agora sim. Agora a gente pode cortar aqui e concluir que o ΔSP, na realidade, é o dobro do ΔSA, não é? Então, esse tamanho aqui, ó, ele é o dobro desse tamanho aqui. Agora a gente pode fazer ΔT igual a espaço por velocidade. Vamos lá, porque estava dando o contrário ainda agora, por isso que eu achei estranho. Então, o tempo é espaço por velocidade. Isso vai ser espaço por velocidade. Então, vai ficar ΔSA por VA igual a ΔSP, que é dobro de ΔSA, por VP. Cortamos. Aí você vai ter VA dividido por VP igual a meio. Aí sim, aí está coerente, que a velocidade no afélio é metade da velocidade no periélio. Estava dando o contrário, por isso que eu estranhei, não é? Então, resposta correta, letra A. Tranquilo, galera? Então, o fato dele falar que os tempos são iguais, quer dizer que a velocidade areolar de um planeta, e essa é a essência da segunda lei, ela é constante, ou seja, o segmento imaginário que une o Sol aos planetas varre áreas iguais em tempos iguais. Então, se ele fala que o tempo gasto, né, em torno do afélio é igual ao tempo gasto em torno do periélio, claro que as áreas varridas são iguais. E aí, quando você fizer a área do triângulo da esquerda igual a área do triângulo da direita, você chega a uma relação entre as distâncias percorridas que vai ser útil no cálculo da velocidade média. Foi? Beleza. Vamos lá para a nossa próxima questão, que é a questão de número 27. A 27 fala o seguinte: um mergulhador entra em um grande tanque cheio de água com densidade de 1.000 kg por metro cúbico, tendo em uma das mãos um balão cheio de ar. A massa molar do ar contido no balão é de 29 vezes 10 a menos 3 kg por mol. Considere que a temperatura da água é de 282 Kelvin e que o balão permanece em equilíbrio térmico com a água. Ou seja, o gás que está dentro do balão e a água têm a mesma temperatura, não é? 282 Kelvin. Considerando que o tanque está ao nível do mar, a qual profundidade a densidade do ar do balão é de 1,5 vezes
aliás, 1,5 kg por metro quadrado. Ainda está errado que não é quilograma por metro quadrado, né, galera? É 1,5 kg por metro cúbico. Então, vamos lá, galera. Tratando esse ar que está dentro do balão aí como um gás perfeito, a gente pode usar P vezes V igual a nRT. P vezes V, o número de mols é mzinho sobre mzão, RT. Galera, densidade é massa por volume, né? Então, PM é igual a mzinho V, R vezes T. Daqui você gera uma fórmula para densidade. A densidade aqui, densidade é PM sobre RT. E é isso que a gente vai desenvolver aqui do lado, né? Então, a gente vai trocar aqui, vamos para cá. E depois vamos dar uma substituída nisso aí, né? Então, ele fala o seguinte, ó. A qual profundidade a densidade do ar se torna 1,5? Então, vamos descobrir qual é a pressão nessa profundidade para a gente juntar aí com o teorema de Stevens da hidrostática. Então, vamos lá, vamos calcular aí essa expressão. Então, vai ficar 1,5. Pressão é o que nós queremos, massa molar é 29 vezes 10 a menos 3. Isso R, que é 8,31, que está lá na frente, vezes a temperatura, que é de 282. E aí, galera, vou pegar a nossa calculadorazinha, não tem jeito não, né? Deixa eu pegar aqui a nossa calculadora para a gente fazer essa continha aí. Depois você confere aí também você, tá? 1,5 vezes 8,31 vezes 282 dividido por 29, então vai dar 121,2 vezes 10 ao cubo pascal. Tá aí a pressão, não é? Então, na profundidade que se encontra o balão, para ele ter aquela densidade de 1,5, a pressão tem que ser de 121 vezes 10 ao cubo pascal. Mas a gente sabe lá da hidrostática que a pressão a uma profundidade H é a pressão lá em cima, na atmosfera, mais dGH. É o H que nós queremos, né? Vamos lá substituir? Então, 121,2 vezes 10 ao cubo. Isso é igual a... Acho melhor botar aqui embaixo, galera, porque senão vai faltar espaço ali à direita. Então, nós temos aí 121,2 vezes 10 ao cubo. Pressão atmosférica, galera... Acho que está lá na frente da prova. Ele falou que vai. Deixa eu ver aqui. 1,01 vezes 10 à quinta, né? Então, vamos lá. 1,01 vezes 10 à quinta. Então, vamos embora. 1,01 vezes 10 à quinta, mais densidade da água, G vezes H. Então, vamos lá. Isso aqui, eu vou cortar 10 ao cubo daqui. 10 ao cubo daqui, eu vou deixar só 2 e 10 ao cubo daqui. 121,2 menos 1,01 vezes 100 é 101. Isso vai ser 10H. Então, 10H vai ser igual a 121 menos 101, galera. Vai dar 20,2. 20,2 dividindo, isso vai dar aproximadamente 2 metros de profundidade. Está aí, ó, aproximadamente 2 metros de profundidade. Foi? Belezinha. Então, vamos lá para a nossa questão de número 28. Deixa eu dar um zoom aqui. Aumentar um pouquinho. Tá lá 28, galera. A 28 fala o seguinte: um condutor retilíneo PT de resistência R igual a 20 ohm está em contato com um condutor de resistência desprezível e dobrado em forma de U, como indica a figura. O conjunto está imerso em um campo de indução magnética B, uniforme, de intensidade 15 Tesla, de modo que B é ortogonal ao plano do circuito. Seu DMI, um operador, puxa o condutor PT de modo que este se move com velocidade constante V, como indica a figura, sendo o V igual a 4 metros por segundo. Galera, questãozinha clássica de magnetismo, né? Quando essa barra PT se desloca para a direita, acontece uma variação no fluxo ali do lado esquerdo, já que o número de linhas de campo está variando, e essa variação no fluxo gera uma fé induzida.
tá bom? E essa fé induzida, claro, vai gerar uma corrente induzida nesse circuitinho aí da esquerda, nessa malhinha fechada. Perdão, vamos lá. Determine a força eletromotriz induzida no circuito, e é justamente o que ele quer. E a gente já sabe lá de sala de aula que essa fé induzida, que é o nosso epsilon, é LBV, né? Aquela legião da boa vontade. L é o comprimento dessa barra condutora PT, B, intensidade do campo e V, a velocidade. De cara, a gente já calcula a fé. Então, você vai ter aqui L, que é o comprimento, né? O comprimento é 1,5, vezes o campo, que é 15, vezes a velocidade, que é 4. Então, nossa fé já vai ser de 4 vezes 15 dá 60, vezes 1,5, 90 volts. Então, a fé induzida nesse circuito, né, entre os extremos P e T, é de 90 volts. Então, essa barra PT vai funcionar como uma fonte para aquele circuitinho ali da esquerda, né? E vai surgir uma corrente induzida. Só tem uma que começa com 90 volts, que é a letra D, mas vamos continuar, só para a gente aprender. E o valor da força aplicada por seu DMI ao condutor PT. Galera, só para a gente aprofundar um pouquinho, como é que fala que a velocidade com que a barra está se movendo é constante, ele cita bem aqui, ó, significa que deve estar atuando nessa barra uma resultante zero. Então já sabemos também que quando uma barra se move com uma determinada velocidade dentro de um campo magnético, como é o que está acontecendo, vai surgir uma corrente no sentido a se opor a essa variação no fluxo. Então, como o fluxo do lado esquerdo é sainte e esse fluxo está aumentando, tem que surgir pela lei de Lenz uma corrente num sentido tal que reduza esse aumento no fluxo. Então, só pode ser uma corrente aí, percorrendo essa malhazinha, no sentido horário. E aí você cai numa outra situação, né? Você tem aí uma barrinha de comprimento L percorrida por uma corrente I dentro de um campo magnético B. Vai surgir sobre ela uma força magnética chamada Bill, né? Para onde? Regrinha da mão direita espalmada. Então o teu polegar tem que acompanhar a corrente, o indicador tem que acompanhar o campo, então para fora do papel, corrente descendo na barra, ó. Se liga no PT. Então você tem corrente descendo ali na barra, então teu polegar tem que estar para baixo, campo saindo do papel, então você vai ter uma força magnética para onde? Para a esquerda. Então, deixa eu só apagar aqui para não tumultuar, galera. Você vai ter aqui uma força magnética atuando nessa barrinha aqui, ó, para esquerda lá. Essa força magnética é que é Bill. Então é porque a força do seu DMI, que eu vou chamar de FD, tem que estar para a direita e deve ser igual a essa força magnética. Então, a força feita pelo seu DMI tem que ser igual à força magnética que vai surgir sobre essa barra. E essa força magnética aí, ela é Bill, B e L, como nós fizemos lá no primeiro exercício, né? Uma barrinha condutora percorrida por uma corrente I, ela tem comprimento L, dentro de um campo magnético B, vai surgir Bill. Então, a força feita pelo seu DMI vai ser B, que é 15, vezes a corrente, que a gente ainda vai calcular, mas você pode usar URI, né? U igual a RI. Então, epsilon sobre R, né? Vezes o L. Quanto que é o L, que é o comprimento dela? 1,5. Vamos preencher? Então, vai ser 15 vezes 90 por 20 vezes 1,5. Cortou aqui. Você vai ter aí a força feita pelo seu DMI de... Vamos ver aqui, galera, 15 vezes 15 vezes 25 dá 22,5, metade de 9, 4,5. Essa continha aqui vai dar 101,25 newtons. Está aí a força feita pelo seu DMI, que tem que se opor à força magnética para que a barra se mova com velocidade constante. Foi, galera? Belezinha. Vamos lá para a nossa questão de número 29, que fala o seguinte... A figura que se segue mostra uma plataforma cuja massa é de 100 kg com ângulo de inclinação de 30 graus em relação horizontal, sobre a qual um bloco de 5 kg de massa desliza sem atrito. Galera, então quando esse bloquinho se mover aqui para baixo, ó, é claro que a tendência é que o blocão, a cunha, né, se mova aqui para a direita, mas como tem um fio, aquele fio ali vai impedir que isso daí aconteça. Logo, para ele impedir, ele vai ter que ser tracionado. Então, à medida que o bloquinho desce,
ele vai fazer uma força no blocão para a direita. E a gente vai ter que identificar qual é essa força, porque essa força vai ser anulada pela tração, né? Então no blocão, ó, no blocão vai ter uma deixa eu botar aqui. No blocão vai ter uma tração aqui, ó. É essa tração que vai impedi-lo de se mover para a direita. Então essa tração vai anular o efeito do bloquinho sobre o blocão. Foi? A gente vai falar mais sobre isso aí daqui a pouquinho. Continuando. Também não há atrito entre a plataforma e o chão, de modo que poderia haver movimento relativo entre o sistema e o solo. Beleza. Entretanto, a plataforma é mantida em repouso em relação ao chão por meio de uma corda horizontal que aprende ao ponto A de uma parede fixa. A tração na referida corda possui módulo D. Beleza, galera. Então vamos tentar identificar qual é a força que o bloquinho faz sobre o blocão, né? Então aqui você vai ter o bloquinho, vamos desenhar aqui o nosso bloquinho, né? Olha lá, o bloquinho. Vou pegar aqui. Quais são as forças que atuam nesse bloquinho mesmo, galera? Você vai ter aqui o nosso PX, né? Que é o P seno de θ, que é, no caso, 30 graus. Você vai ter aqui o P cosseno de 30 graus e você vai ter aqui a normal. Não é isso? Então, enquanto o bloquinho desce, são as três forças que atuam sobre ele, o PX, o PY e a normal. Detalhe, como o movimento dele é nessa direção aqui, é claro que o valor da normal é igual ao valor do P cosseno. E detalhe, galera, vamos lá, deixa eu colocar aqui de novo. Se eu isolar o plano, qual é a força? Deixa eu até afastar mais para cá, galera. Se eu isolar o plano, opa, se eu isolar aqui, meu Deus do céu, começou? Ah, tá. Se eu isolar aqui o plano, qual é a força que o bloquinho está fazendo no plano? Simples, princípio da ação e reação. Qual é a força que a cunha, vamos botar assim, né, ou a plataforma, qual é a força que a plataforma está fazendo no bloquinho? É a normal. Se a força que a plataforma faz no bloquinho é a normal, ela vai receber a mesma força normal do bloquinho. Essa é a força que o bloquinho está fazendo na plataforma, tentando impeli-la para a direita. Tudo bem até aí? Vou desenhar aqui de uma outra maneira para você enxergar melhor, tá? É a mesma força. Vou desenhar aqui, ó. Olha ela aqui, ó. É essa forçazinha aqui normal. E aí, o que a gente vai fazer para facilitar a nossa vida? Vamos decompor. Isso já estou isolando, galera, o plano. Já estou isolando aqui a nossa plataforma, né? Já estamos estudando ela. Então, eu vou decompor uma parcela para cá e uma parcela para cá. É claro que só me interessa essa parcela aqui, galera, porque ela que vai ser anulada por quem? Pela tração. E é justamente o que ele quer. Então, se eu descobrir essa forcinha aqui, ela tem que ser igual à tração. E é fácil descobrir, porque na realidade ela nada mais é do que essa normal, que eu tenho o valor, que é P cosseno, decomposta, mas para isso a gente vai ter que saber alguns ângulozinhos, né? Vamos lá, fechar isso aqui, mole, mole. Aqui é 30 graus. Se aqui é 30 graus, obviamente aqui também será 30 graus. Então aqui você vai ter o N cosseno de 30 e aqui você vai ter o N seno de 30 graus. Pronto, agora você achou a tração. Então a tração vai ser igual a N seno de 30 graus, sendo que o N está lá em cima. O N é o P cosseno de 30 graus, vezes o seno de 30 graus. Então, a tração vai ser, cadê o peso do garoto? É o peso do bloquinho, galera. Massa 5, então o peso é 50, né? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é meio. Então, fazendo essa continha aqui, 50 por 2, 25. 25 raiz de 3 sobre 2, 25 raiz de 3 sobre 2 newtons. Está aí, letra E. Foi? Beleza, vamos lá para a nossa questão de número 30. E última, né, galera? Fazer isso aqui como parte 1, depois a gente desenvolve aí essa parte 2. Vamos lá. Olha o que ele fala na questão 30. A barra indicada na figura, presa de forma articulada ao teto, é composta por dois segmentos. O primeiro, segmento AB, possui 4 kg de massa e 10 metros de comprimento. Já o segundo BC possui 2 kg de massa e 2 metros de comprimento. Sobre a extremidade da barra, atua uma força horizontal para a direita, com intensidade de 35 newtons.
Se a barra está em repouso, a tangente do ângulo θ que ela faz com a vertical vale. Galera, está em repouso significa estar em equilíbrio, tanto translacional quanto rotacional. Então a gente vai tentar resolver, já que essa barra é articulada, ele fala lá em cima, por torque. A gente vai fazer o torque resultante em relação a algum ponto que a gente vai escolher igual a zero. E claro que esse ponto que a gente escolhe, em geral, é o ponto de rotação, que no nosso caso será o ponto A. Então, vamos dar um zoom aqui, galera, para a gente tentar fazer aqui, aproveitar essa figurinha, né? Subir um pouquinho aqui, ó. A barra indicada na figura, o primeiro segmento é AB. Não vai dar, porque está muito indiscreto isso. Deixa eu dar um zoom aqui, galera. Um zoom até um pouquinho para cá. A gente vai fazer assim, ó. Joga isso aqui para cá. Aumenta um pouquinho. Vamos desenhar essa barra aqui desse lado, para ficar melhor. Ó, vai ficar uma barrinha assim. E aí vamos representar as forças que nela atuam, né? Você vai ter essa forcinha aqui de 35 newtons, olha lá, 35 newtons, e aí já vamos desenhando alguns triângulos aqui, que o A que a gente vai precisar, né? Já vamos desenhar aqui, já vamos desenhar aqui e vamos embora. Bom, na barra B, vamos supor que o AB vá até aqui assim, galera, tá aqui o ponto B, ó. Na metade dessa barra B vai atuar o peso dela. Se ela possui massa 4 kg, aqui na metade você vai ter o 40 newtons, né? Você vai ter aqui o nosso 40 newtons. E na barrinha BC, olha lá o C aqui, ó. Na metade dela você vai ter o 20 newtons, né? Aqui, ó, na metade dela você vai ter o pezinho de 20 newtons. E aqui a nossa articulação A, em torno do qual eu vou fazer o somatório dos torques. Então, nem preciso identificar as forças que atuam em A. E tem força atuando em A. Mas eu não preciso calculá-las, já que eu vou fazer o somatório dos torques em relação ao ponto A. Logo, eu vou ter que calcular distâncias de todas as retas suportes, ou seja, de todos os prolongamentos, linhas de ação das forças em relação ao ponto A. Por exemplo, essa força aqui de 40, né? Deixa eu dar uma prolongada aqui. Eu vou ter que saber essa distância aqui, ó, que é o braço dessa força. Para essa força aqui de 20, galera, olha lá, para essa força aqui de 20, eu vou ter que saber toda essa distância aqui, ó. E para essa força aqui de 35, ó, só a gente prolongar aqui, eu vou ter que saber essa distância aqui, ó. São os braços dessas forças aí, não é? Então, a gente vai ter que calcular esses detalhezinhos aí, mas dá para a gente fazer, né? Vamos preencher aqui com alguns valores, vamos lá. Ele falou que a barra AB tem 10 metros, então aqui é 5, aqui é 5. Falou que a barra BC tem 2, então aqui é 1 e aqui vale 1. Tranquilo até aí? Belezinha, deixa eu ver, 2 metros, tudo certinho. Ele quer o ângulo θ que ela faz com a vertical. Então, ele quer saber, deixa eu até apagar esse 5 aqui, galera, para botar do outro lado, para não atrapalhar. Então, aqui está o 5 e o ângulo θ que ele está querendo é esse ângulozinho aqui, ó. Beleza? Ótimo. Então, vamos lá. Vou colocar distâncias aqui, galera. Essa distância aqui vai ser o 5 seno θ. Foi? A distância toda, essa aqui, ó, toda aqui de cima, todo esse vermelhinho aqui, ó, essa distância toda aqui, ela vale, você tem 5 mais 5, 10 mais 1, 11, você vai ter 11 seno θ. E essa distância vertical aqui que eu vou precisar, ó, essa aqui você vai ter 10, 11, 12, você vai ter o 12 cosseno θ. Não é isso? Só é você pegar o segmento AC e rebater em cima desse ângulo θ aí no sentido horário, né? Como é colado no ângulo, vai ter cosseno. Você vai fazer o mesmo por 5 lá em cima e você vai fazer o mesmo por 11, né? Que é 5 mais 5 mais 1, você vai rebater lá em cima, vai dar 11 seno θ. Agora sim, a gente vai fazer somatório de todos os momentos em relação ao ponto A, supondo, por exemplo, sentido horário positivo, igual a zero. Se o sentido horário é positivo, essa aqui tem torque positivo, porque tenta girar a barra no sentido horário. Essa aqui também tem torque positivo e essa daqui
Então, vamos lá, positivo, positivo, e essa daqui vai ter um torque negativo. Então, vamos lá? Então, vamos embora. Lembrando que torque, o momento é F vezes D. Então, vai ficar 40 vezes 5 seno θ, que é a distância entre a linha de ação dessa força e o ponto que eu escolhi, mais, deixa eu afastar para cá, galera, 20 vezes, aí vai aparecer um 11 seno de θ, menos, que eu já passo para lá e vira igual, 35 vezes 12 cosseno de θ. Então, vai ficar 20 seno de θ mais 220 seno de θ igual a 35 vezes 12, galera. Bom, isso aqui vai dar 350 mais 74, não é isso? Deixa eu ver se é isso aí, galera. 35 vezes 12 vai dar 350 mais 70 dá 420. Acho que é 420, né? Opa, aqui é 200, galera. Calma aí. Quase que eu botei um 20 ali, então aqui é 200. Seno θ aqui vai ser 420 cosseno de θ. Então, 200 seno θ mais 220, 420 seno de θ igual a 420 cosseno de θ. Olha que lindo. Cortamos 420 com 420. Seno dividido por cosseno é tangente. Tangente de θ igual a 1. Tá lá, ó. Resposta correta, letra D de dado. Beleza até aí, galera? Então, tá bom. Fizemos aí até a questão de número 30 e a gente vai ficando por aqui. Fiquem com Deus, beijo no coração e fui!